Você é otimista? Está cada dia mais difícil ser otimista num mundo tão caótico, tão cheio de más notícias, né? Mas eu vou te mostrar uma ferramenta que a gente usa para entender o contexto e que nos capacita a fazer planos para o futuro, apesar de tudo que nós estamos vivendo. É uma ferramenta que ajuda a passar por essa transição. A gente entende que tudo aquilo que o ser humano está envolvido tem três aspectos para serem considerados. Um aspecto físico, tangível, concreto, mensurável. Tem um aspecto emocional, gosto, não gosto, simpatizo, não simpatizo. E um aspecto filosófico, concordo ou não concordo, está certo ou está errado. Boa notícia, a competência para lidar com esses três aspectos vem com a própria vida. Infância, juventude, maturidade. Na infância, aprendemos a lidar com o corpo físico, a controlar o equipamento que a gente está usando. Temos que aprender que horas faz xixi, que horas faz cocô, onde comer, como é que dorme. Temos que aprender a lidar com esse equipamento para poder sobreviver. Quando a gente é criança, o outro não existe. Por isso que a gente diz que a criança vive em estado de anomia. É o não reconhecimento da existência do outro. O outro surge na nossa vida como um sinal de que a infância está acabando e está começando a juventude. Quando a gente descobre que o outro existe, nós temos duas notícias, uma boa e uma ruim. A boa notícia é que a vida com o outro tem mais prazer. A má notícia é que você precisa do outro para ter mais prazer. E aí você começa a viver uma turbulência emocional muito grande. Amor e ódio pela mesma pessoa, pela mesma razão, ao mesmo tempo. Essa turbulência emocional não permite que você tenha serenidade para gerenciar suas relações com os outros. Então você precisa de um outro que tutele as suas relações. É a fase da heteronomia. Você precisa de um pai, precisa de um professor, precisa de um polícia, você precisa da lei, precisa do manual, você precisa de limites. Precisamos de tutela quando somos jovens. Nessa fase, estamos ganhando consciência da nossa identidade. Estamos aprendendo que corpo é esse que a gente tem, do que a gente gosta. Estamos ganhando consciência sobre a nossa identidade. Essa consciência é muito importante para que a gente possa se inserir na sociedade, conhecendo a gente mesmo e conhecendo o contexto que a gente vai atuar. Com a consciência de identidade vem o discernimento, isto é, aprendemos a discernir o que é certo e o que é errado. Dispensamos a tutela e ganhamos autonomia. Autonomia significa que não precisamos de mais ninguém para dizer o que é certo e errado. Podemos ser pai, mãe, chefe, podemos e devemos criticar e reformar as leis, os manuais que foram feitos no passado e não servem mais para o mundo atual. Outro ponto importante é a evolução. Quando criança, a gente depende de alguém mais velho que sabe mais para dar segurança para a gente, para dar nutrição. Isso é muito importante, reconhecer essa dependência como boa. Mas na juventude, quando a gente descobre o mundo, não queremos depender de ninguém. É independência ou morte. É uma fase bélica. Esse conflito em busca da independência é muito importante para que a consciência da nossa identidade venha à tona e a gente possa se inserir melhor no mundo. Mas tem um problema. A busca da independência é uma fase e ela tem que passar para a gente amadurecer a partir da compreensão de que a vida é interdependente e que a independência é uma ilusão juvenil e perigosa quando falamos de evolução. Até aqui apresentei a pirâmide. Ela representa o físico, o tangível, o mensurável, que com o tempo vai dividir nossa atenção com as relações e com a consciência do futuro. Por isso temos a espiral. A espiral representa o intangível, o conhecimento, as relações, o futuro. É assim, vou explicar. Quando criança, a nossa cabeça está fechada, o outro não existe. A nossa cabeça vai abrindo aos poucos e vai cabendo o outro, vai cabendo a escola, vai cabendo família, vai cabendo o trabalho, vai cabendo a sua mãe que ficou velhinha, os seus netos. Você vai ampliando a sua capacidade de considerar o maior número de informações e variáveis para tomar uma decisão, gerando maior benefício com menor risco. Esta evolução que representa a espiral
é o projeto do ser humano. Sair da anomia infantil, passar pela heteronomia para chegar na autonomia da maturidade, tornando-se capaz de lidar com situações de maior complexidade, tomando decisões que gerem maior benefício com menor prejuízo. Se viemos bem até aqui, vamos seguir em frente e falar de mercado e de sociedade. No mercado sem concorrência, o outro não existe. E o foco da empresa é muito físico, muito concreto. Pessoas não são importantes. Sem concorrente, o cliente e o funcionário não têm alternativa. Por isso eles não são importantes. É uma empresa muito simples, muito fácil de gerenciar. No mercado competitivo, surge o outro, que é o concorrente. É a fase jovem e bélica da empresa. Ela diz que o cliente é a sua razão de ser, mas odeia que isso seja verdade. Cliente e funcionário têm a alternativa de ir para o concorrente. Aí então o consumidor vira alvo de uma estratégia que visa derrubar as suas defesas para conquistar o seu dinheiro. A gestão fica um pouco mais complexa. Os departamentos competem entre si, a empresa vive em pé de guerra porque impera o modelo mental juvenil, nós versus eles. Uma área versus a outra. Empresa versus fornecedor. Acionistas versus funcionários. Empresa versus meio ambiente. A empresa não tem serenidade e precisa de tutela, de leis, de vigilância. Ela precisa parecer que está tudo bem, embora não esteja. Ela joga para a plateia. Tem que parecer, apesar de não ser. A globalização e a sociedade em rede, ágil, inovadora, transparente, estão impondo uma nova cultura para a empresa. Além de competir, cooperar. O modelo mental nós versus eles não serve para entender um mercado mais complexo e interdependente como o atual. A necessidade de eficiência, agilidade e inovação pedem inspiração e autonomia de pensamento. Áreas devem se integrar, pessoas têm que interagir. A criação de valor se dá na interação com o mercado. Veja que o físico, tangível, começa a conviver com o intangível, até chegar na criação de valor e gestão de risco no mercado globalizado. Agora vamos falar da evolução da sociedade, que é o assunto dessa nossa conversa. Houve um momento em que o físico era o mais importante. Era a sociedade agrícola. Ter o que comer, ter o que vestir, ter onde morar. As pessoas moravam todas muito longe um do outro, então o outro não existia. O rei mandava e desmandava. Não existia o cidadão com direitos e deveres. Isso só foi acontecer com a Revolução Francesa. Muita gente na cidade, muita confusão, muitos conflitos. E aí então resolvemos reorganizar a sociedade e criamos judiciário, legislativo e executivo. Cidadão com direitos e deveres. Essa é a sociedade que a gente herdou. No berço da Revolução Francesa veio a Revolução Industrial, com todos os benefícios e problemas que ela trouxe. Talvez essa seja a fase jovem e a mais bélica da nossa história. A luta por expansão de territórios, as grandes guerras aconteceram nesse período. Vimos colônias lutarem por sua independência. Criamos a ONU, a Organização das Nações Unidas, justamente porque havia só conflitos. Surgiram as grandes corporações multinacionais que controlavam os mercados, como GM, Toyota, Shell, Esso. Endeusamos as máquinas e a juventude. O consumo era um parâmetro de bem-estar. Expandimos o tempo de vida da população e definimos que ser jovem é um valor e não uma fase da vida que deve passar para que possamos amadurecer. Pois é, a sociedade industrial acabou. O mundo acelerou, as empresas de maior valor de mercado não são mais aquelas donas das máquinas, são as que estão instalando a sociedade do conhecimento. E o conhecimento não está nas máquinas, mas nas pessoas e nas relações entre as pessoas. O mundo está ficando cada vez mais integrado. Por isso, quem aposta na fragmentação fica violento. São cabeças jovens e bélicas, românticas e de pouca ciência, típicas da sociedade industrial. A tomada de consciência sobre o valor das pessoas e das relações é o que vai definir o nosso futuro como mais humano, seguro e divertido. É daí que virá a melhor inspiração para a inovação, a ciência e a tecnologia. Mas para isso, temos que amadurecer. E a gente sabe que amadurecer não é fácil. Daí o desafio e o risco de dar tudo errado. Nós somos a geração de transição.
estamos aqui. Nosso papel é ajudar a fazer essa transição com o menor custo, o menor risco e o menor sofrimento possível. Eu sou otimista, apesar de tudo. Principalmente porque depois que a gente passar pela transição e amadurecer, vai ficar muito bom. E se você ajudar a fazer essa transição, você começa a se divertir desde já. Estamos juntos. Boa sorte para você, boa sorte para nós. Até a próxima.